Eu já levei de tudo, viu? Já enfiei a mão sem luva em saco furado, achando que era resto de feira e era rato morto. Já tirei gato atropelado debaixo de pneu, com a barriga aberta. Uma vez, alguém jogou um boneco de bebê todo sujo dentro de uma caixa de sapato. E por uns segundos, eu achei que era de verdade. Mas olha, o pior lixo que eu já vi na vida, eu não tô falando de fantasma, nem de alucinação. Tô falando de carne mesmo. Tô falando de um corpo que, por mais que a gente chamasse a polícia, por mais que recolhessem, por mais que fingissem que iam investigar, ele voltava. Toda semana, no mesmo lugar, no mesmo saco, com o mesmo cheiro. Era numa travessa sem saída, ali na Zona Leste, entre dois prédios que estão quase caindo. Prédio popular, sabe? De bloco aparente, sem pintura, escada fedendo a mofo e picho na parede. Lá no fim da travessa tem uma caçamba fixa, aquelas grandes. A prefeitura bota pra galera jogar colchão, armário quebrado, telha de amianto, essas coisas que ninguém mais recolhe. A gente passava ali toda terça. Primeira semana que passei com o caminhão naquela rota, já senti um troço estranho. Tava tudo normal. Colchão encostado, uma cômoda quebrada, um saco azul rasgado com isopor velho. Mas no meio tinha um saco preto, amarrado com tanta força que parecia estufado. E tinha um cheiro, que não era de lixo comum. Era um azedo quente. E nem era dia de sol. Era nublado, até friozinho, mas o cheiro subia quente, cheiro que gruda no fundo da garganta. Falei pro motorista, cuidado aí, esse saco tá estranho. Ele nem ligou, passou o garfo da caçamba por baixo e despejou tudo na traseira. Mas mesmo de longe, deu para ver o formato do saco. Não era como os outros. Era meio curvado, como se tivesse uma dobra no meio. Parecia um corpo encolhido. Na semana seguinte, estava lá de novo. Mesmo saco, mesmo cheiro, mesmo lugar. Eu comecei a reparar que ninguém encostava nele. Os moradores jogavam entulho por cima, mas aquele saco sempre estava visível, como se alguém fizesse questão de deixar ele por último. Até que, na terceira semana, o ajudante novo foi tentar puxar um armário e rasgou o saco com a quina da madeira. E aí saiu um líquido grosso, escuro, parecendo óleo de fritura velho, só que com cheiro de sangue podre. Ele gritou, jogou tudo pro lado, e foi aí que eu vi, no meio da fresta, um braço. Era um braço de mulher, magro, a pele toda roxa com manchas pretas. Tinha um anel pequeno no dedo, e a unha estava pintada de vermelho, mas o esmalte estava trincado. E aquilo me travou por dentro, porque a unha era igual da minha irmã, do mesmo jeitinho. Parou tudo na hora. A gente chamou a polícia. Eles vieram até rápido para falar a verdade. Tiraram foto, isolaram um pouco, jogaram um saco por cima, recolheram. A gente deu depoimento, assinou ficha, ficou ali quase 2 horas. Mas depois que foram embora, ninguém falou mais nada. No dia seguinte, estava tudo normal. Criança brincando na travessa, dona de casa jogando água na calçada, gente jogando sofá velho dentro da caçamba como se nada tivesse acontecido ali. E eu pensei, beleza, foi um caso isolado, acabou. Mas não acabou. Na semana seguinte, estava lá de novo. Outro saco preto, mesmo formato, mesmo lugar. E de novo, o cheiro. Aquele cheiro quente que parece queimada de pele. Um dos garis que estava comigo se recusou a encostar. Disse que não ia pegar. O motorista anotou como coleta incompleta. Resultado? A gente tomou advertência. Na empresa, mandaram um recado seco. Se não tiver ordem judicial proibindo a coleta, é para recolher tudo. Sabe o que é você querer sair correndo, mas não poder? A gente não é polícia. A gente não é perito, a gente só recolhe o que os outros querem esquecer. E ali, naquela travessa, parecia que ninguém queria lembrar de nada. Tentei fazer denúncia, liguei na delegacia do bairro, mandei e-mail,
Fui até o distrito pessoalmente e toda vez que falava da travessa, sabe o que me respondiam? Isso aí já está sendo investigado. Mas investigado onde? Por quem? Porque lá ninguém nunca apareceu de novo. Só eu. Eu e o mesmo saco preto. Aí eu comecei a tirar foto. Foto do saco, do jeito que estava amarrado. E foi aí que uma coisa me arrepiou de verdade. O nó. Sempre o mesmo nó. Uma volta. 2 voltas. E um laço apertado por baixo em vez de cima. Um tipo de amarração que só quem tem um jeito específico de fechar sacola faz. Como se fosse um ritual próprio. Foi aí que eu percebi. Não era descarte aleatório. Era uma assinatura. Alguém fazia aquilo com método, com calma, com controle. Depois que reparei nesse nó, eu comecei a tirar foto de todo o saco preto que aparecia naquela caçamba. Tinha dia que não era nada, entulho, resto de obra, coisa normal. Mas quando vinha aquele cheiro, eu já sabia. Era ele, o mesmo. Eu comecei a sonhar com aquilo. Acordava suando, sentindo o cheiro no travesseiro. Cheguei a lavar o uniforme 3 vezes seguidas. E ainda assim, parecia que o fedor subia do meu próprio corpo. E o pior é que nem era o saco em si. Era o jeito como todo mundo fingia que não estava vendo. O prédio da esquerda tem um senhor que fica na janela do térreo, sempre sentado na cadeira de plástico. Ele vê tudo. A mulher do 103 joga lixo lá quase todo dia. A molecada joga pedra na caçamba, brincando de acertar o alvo. Ninguém nunca questionou nada. Nunca. Aí eu entendi. O corpo não voltava sozinho. Ele era permitido. Ele voltava porque o bairro aceitou ele ali. Como se fosse mais um móvel quebrado. Mais um pedaço da paisagem. Um dia, um dos meninos da minha equipe, novato, gente boa, perguntou: será que não é sempre o mesmo corpo que estão trazendo de outro lugar para cá? Eu travei. Porque ali, naquele momento, eu percebi uma coisa ainda pior. E se nem fosse o mesmo corpo? E se fossem vários, colocados ali do mesmo jeito, no mesmo saco, para parecer um só? Para despistar? Porque se o padrão é idêntico, se o formato é o mesmo, quem garante que o que está dentro também não muda? Talvez não seja um corpo que insiste em voltar. Talvez seja um lugar que foi escolhido para isso. Um ponto de descarte. Um ritual. Um buraco invisível na cidade que ninguém quer fechar. Eu comecei a andar diferente, mais calado, mais arisco. E um dia, voltando para casa, eu vi um carro parado no fim da travessa. Era noite. Devia ser umas 8. Carro escuro, sem placa da frente. Eu diminui o passo. De longe vi um sujeito com capuz, sozinho, baixando a tampa do porta-malas. Ele estava com luva. O saco preto já estava no chão. Eu não consegui mexer o corpo, não chamei ninguém, não filmei, não gritei. Eu só fiquei parado e mesmo com pouca luz, deu para ver o nó, o mesmo. Quando ele entrou no carro e saiu devagar, sem pressa, como quem tem certeza de que ninguém vai impedir, eu só sentei na guia e fiquei ali. Uns 20 minutos. O saco no chão. Cheguei a chorar mais baixinho, de um jeito que ninguém escutasse. No dia seguinte, fiz o que tinha que fazer. Anotei, fotografei, recolhi. E aí, eu parei. Pedi para sair daquela rota. Até hoje, de vez em quando, o pessoal do caminhão me manda foto. Olha quem voltou. E é sempre ele, o mesmo saco, o mesmo formato, o mesmo nó. A gente sempre acha que o horror é grito, é vulto, é fantasma. Mas o pior tipo de horror é o que fica na rotina. O que todo mundo vê e finge que não é com ele. Não é só a carne que apodrece num saco de lixo. É o mundo inteiro em volta, que aprendeu a fingir que não sente o cheiro. Eu pensei muito antes de gravar isso aqui. Muito mesmo. Não por medo, não é isso. O que me trava é aquele pensamento idiota de que ninguém vai acreditar. Ou pior, que vai acreditar e vai fingir que não ouviu, que nem aconteceu.
que nem é com ele. Mas isso aqui é mais por mim, porque tem dia que eu escuto aquele barulho de novo, mesmo de olho aberto, a tampa de ferro batendo. Plá. E eu sei o que tem dentro. Eu fui coletor de lixo por 6 anos. Passei por bairro, por zona rural, por favela, por condomínio. Já vi rato do tamanho de gato, cachorro morto, feto enrolado em cobertor. Já achei cabeça de bode, pedaço de carne com agulha. Mas nada me destruiu tanto quanto aquele lugar. Era um hospital público, pequeno, de cidade do interior da Bahia. Fica meio escondido, no fundo de uma ladeira com mato de um lado e muro do outro. Na época eu estava no turno da noite. E para você ter uma ideia, a rota desse hospital era feita sempre depois das 10 da noite. Não era questão de horário cheio nem nada. Era regra. Só pega depois das 10, diziam. A coleta era feita pelos fundos. A gente passava pelo estacionamento vazio, contornava o prédio e chegava na parte de trás, onde ficava o necrotério. Era escuro, mal iluminado, meio isolado do resto. Tinha 3 tambores grandes ali, de ferro grosso, pesado. 2 viviam com corrente grossa, cadeado novo. Só um só, estava sempre aberto, mas ninguém tocava nele. Primeira vez que vi aquilo, achei estranho. Mas ninguém falou nada. A gente passava reto, pegava os sacos normais e seguia. Até que entrou um novato na equipe. Um menino bom, animado, queria mostrar serviço. Quando viu aquele tambor aberto, achou que tinham esquecido. Enfiou o gancho e puxou com força. Foi aí que a tampa caiu no chão. E o que escorreu não era chorume, era espesso, vermelho escuro. Parecia sangue misturado com gordura, com carne podre. Subiu um cheiro de carne úmida estourada, de bicho deixado no sol. A gente se aproximou para ver o que tinha dentro. E ali, entre sacos pretos comuns, não hospitalares, sem etiqueta, sem lacre, tinha pano sujo, manchado. Um deles tinha uma meia infantil, dessas de bebê, sabe? E um pedaço de pano claro com uma etiqueta colada. Aquelas etiquetas que colocam o nome da criança na maternidade. O motorista viu. Paralisou por uns segundos. Depois gritou: "Larga isso, vamos embora, agora!" A gente correu para o caminhão. Silêncio total. Ninguém falava nada. Na hora de descarregar no galpão, o supervisor só olhou. Fingiu que nem era com ele. Não pediu explicação. Não anotou nada. Não comentou. Só mandou a gente seguir para o próximo ponto. No outro dia, a equipe já estava diferente. O novato ficou calado o turno inteiro. E dentro da cabine, atrás do banco, tinha um aviso novo, colado com fita larga: "Não mexer na lixeira no U3. O motorista, que antes era piadista, já não olhava mais no olho de ninguém. Na semana seguinte, quando a gente voltou ao hospital, a tal lixeira estava lá. Do mesmo jeito, aberta, meio virada para o lado, como se alguém tivesse mexido nela de novo. A gente parou o caminhão como de costume. Só que nesse dia, um homem apareceu. Uniforme branco, jaleco, máscara abaixada no queixo. Um enfermeiro. Olhou direto para mim, como se soubesse que eu tinha visto. Se aproximou da cabine e disse baixinho: "Vocês continuam vivos porque sabem ficar calados." E foi embora andando devagar, sem olhar para trás. Eu podia jurar que os outros não tinham ouvido. Mas quando olhei para o motorista, ele já estava ligando o caminhão. E disse, baixo: "Se perguntar demais, eles arrumam uma internação." Depois daquele aviso do enfermeiro, eu comecei a observar mais. Não porque eu queria saber, mas porque parecia que agora que eu tinha visto, as coisas faziam questão de se mostrar. Como se o hospital dissesse: "Já que viu, então veja tudo." Nas semanas seguintes, a lixeira Nenupre 3 continuava lá, aberta, sempre aberta. Os outros 2 tambores estavam trancados com cadeado novo, brilhando, e a número 3, enferrujada, meio tombada, escorrendo um líquido que não secava nunca. Mas o que me fazia pensar era a maternidade.
O hospital não era grande, mas tinha um volume alto de nascimentos, segundo o que falavam. Só que ninguém via isso. Ninguém via mãe entrando. Ninguém via pai saindo. A ala da maternidade ficava do lado oposto ao necrotério e tinha sempre uma luz fraca e um silêncio estranho demais. Aquele tipo de silêncio que não tem nem o som de uma vida recém-nascida. E eu pensei, ué, onde estão essas crianças? E por que aquele tambor sempre fede tanto? Até que teve uma noite que eu não consigo esquecer. Chegamos para a coleta e a número 3 estava com tampa. Coisa rara, tampa mal encaixada, mas ali. A gente não mexeu. Ninguém mais era inocente naquela equipe. Já tinha virado normal fingir que ela não existia. Mas antes da gente subir de volta, o motorista desligou o farol do caminhão, baixou o vidro da cabine e me cutucou com o queixo. Olha ali! No escuro, com as luzes de emergência do hospital por trás, dava para ver 2 seguranças com luva de borracha carregando 2 caixas de papelão. Caixa simples, marrom, daquelas de fralda. Eles abriram a tampa da lixeira e jogaram uma, depois a outra lá dentro. Uma das caixas bateu no ferro e fez um som oco, mas com peso dentro. A outra caiu e balançou, sozinha, como se tivesse alguma coisa leve se mexendo dentro, ou ainda quente o suficiente para causar movimento. Eu quis descer do caminhão. Juro, eu quis. Mas o motorista só disse, não vai fazer diferença, só vai somar um nome na conta. E acelerou. A gente foi embora. Ninguém disse mais uma palavra naquela noite. No fim da semana, o menino novo, o que tinha puxado a tampa sem saber, apareceu com umas fotos. Tinha tirado escondido. Eram imagens dos sacos pretos abertos, o pano manchado, a meia. Ele disse que ia denunciar anonimamente, que ia mandar para a rádio, para o jornal, para algum vereador. E eu, covarde que fui, só pedi para ele ter cuidado. 2 semanas depois, ele não apareceu para o turno. Disseram que ele tinha ido para a roça cuidar da mãe doente. Mas aí vem a parte que me quebra por dentro até hoje. No fim daquele mesmo dia, quando a gente estava voltando para o galpão, eu parei para mijar num lote baldio, ao lado da garagem. Lugar que ninguém usava, só mato, lixo e umas placas enferrujadas. Foi lá que eu vi, entre os matos, a carteira de trabalho dele, molhada, amassada, com o plástico de fora rasgado. O nome dele ali. As páginas internas todas limpas, sem marca de retirada, sem demissão formal, sem baixa. Como se ele tivesse desaparecido antes de poder sair. Eu não levei para ninguém, não falei com o supervisor, não levei para a família. Eu simplesmente fui embora. Na semana seguinte pedi demissão. E tô aqui até hoje sem saber o que fazer da vida. Eu acordo de madrugada com o barulho da tampa de ferro batendo no fundo do caminhão. Plá. Aquele eco metálico que não é só som, é um peso no peito. Sabe o que é pior? É saber que tem gente que ainda tá lá, fazendo a rota. Gente que já viu, que já entendeu, mas continua, porque precisa, porque tem filha, aluguel, remédio da esposa, mas eu não consegui continuar. No meu último dia, antes de ir embora, eu passei na garagem e olhei o caminhão velho, aquele mesmo que a gente usava. Na parte de dentro da porta, colado com fita larga, ainda estava lá o papel. Não mexer na lixeira no 3. Como se fosse um lembrete. Como se a cidade inteira soubesse. E é por isso que eu tô gravando isso. Não porque vai mudar alguma coisa, mas porque tem coisa que não pode ficar só dentro da gente. Nem tudo que morre num hospital é acidente. Nem tudo que nasce é bem-vindo. E tem lugar que dá fim antes mesmo de deixar chorar. Se você chegou até aqui, é porque aguentou. Poucos aguentam ouvir esse tipo de coisa até o fim. Se você é um deles, se inscreve. Porque aqui, a gente conta o que ninguém tem coragem de contar. Mas só os mais corajosos escutam até o final.
Eu juro por tudo que é mais sujo nesse mundo. Eu nunca mexi naquele saco, nunca toquei, nunca vi quem colocava, nunca ouvi barulho, nem luz acesa, nem carro por perto. Só que mesmo assim, o caminhão sempre parava lá, mesmo sem ninguém pedir. Mesmo quando eu tentava seguir direto. E o pior, o sistema registrava como coleta normal. Como se ele soubesse. Sou motorista de caminhão de lixo faz mais de 15 anos. Já rodei tudo quanto é canto entre Pernambuco e a Paraíba. De Vila Pequena a estrada de chão que nem nome tem. A gente que trabalha com lixo, com o tempo, desenvolve um tipo de audição e olfato diferentes. Você escuta o barulho da sacola estufando de coisa podre antes mesmo de encostar. Você sente cheiro de bicho morto a metros de distância. E aprende rápido a não perguntar nada. Só pega, joga e vai embora. E foi exatamente isso que fiz por muitos anos, até esse ponto. Era um trecho depois de uma curva fechada, na saída de uma BR pouco movimentada. Um pedaço do caminho que não tinha casa por perto, nem entrada de sítio, nem nada que justificasse a parada. Só que toda noite, o sistema mandava parar lá. Sempre entre duas árvores retorcidas, uma de cada lado da estrada. Ali, no acostamento, tinha um saco preto grande. Saco de lixo reforçado, grosso, amarrado com uma fita vermelha. E não era um saco comum. Não era saco de casa que a senhora põe para fora às 6 da manhã. Era diferente, pesado. E mesmo fechado, soltava um cheiro. Era como carne vencida, misturada com graxa e pano molhado. No começo, eu achei que era coincidência. Depois, achei que era algum ponto de descarte fixo desses combinados com prefeitura. Mas aí veio a primeira vez que eu tentei passar direto. Tava de saco cheio naquele dia, chovendo, estrada lisa. Eu passei batido, mas no fim do dia, lá tava o saco, dentro da caçamba. Eu não falei nada. Pensei que o ajudante tivesse voltado a pé e pegado, mas ele jurava que não. E mesmo assim, no sistema, constava coleta feita. Na rota, o caminhão tinha parado. Só que eu não parei. Na semana seguinte, testei de novo. Dessa vez, eu desliguei o GPS por 1 minuto para não registrar o ponto. Dirigi até o fim da rota. Quando a gente foi esvaziar, lá estava o mesmo saco preto, com a mesma fita vermelha. Foi aí que eu comecei a entender. O problema não era só o ponto, era o caminhão. Ele sabia onde parar. Teve um dia que o sistema deu erro. Coisa besta, falha na separação automática de reciclável e orgânico. A gente já estava quase terminando o turno, cansado, e o ajudante jogou o saco errado no compartimento reciclável. Na hora de descarregar, ele se rasgou. A primeira coisa que caiu foi uma peça de roupa. Um pedaço de camisa social, manchada de um vermelho escuro, já seco. Depois, um pedaço de braço. Não inteiro, era da metade para baixo, tinha tatuagem, um nome feminino, se não me engano. Veio junto um punhado de dentes soltos. Não caíram do braço, obviamente. Estavam no saco. O ajudante travou. Eu fiquei branco. Na hora liguei para o chefe. Expliquei tudo desesperado. A resposta dele: se quer continuar dirigindo, não viu nada e limpa a caçamba antes da próxima parada. Foi seco, frio, nem perguntou o que tinha. Eu entendi tudo ali. O saco não era um erro, nunca foi. Depois disso, o sistema travou a rota. Toda vez que eu chegava no ponto, o caminhão literalmente reduzia a velocidade e freava. Mesmo se eu apertasse o acelerador, ele dava tranco, como se tivesse puxado. E sempre tinha o saco lá. Nos dias de chuva, o saco vinha encharcado, mas no mesmo lugar. Nos feriados ele também aparecia. Uma vez o saco estava coberto de formiga. Outra vez tinha sangue escorrendo da lateral. Eu comecei a guardar foto. Pegava o celular, clicava de longe e passava tudo para o pendrive escondido na cabine. Um daqueles bem pequenos, disfarçado de chaveiro.
Mas o pior ainda estava por vir. Foi numa madrugada de terça. Eu já estava tenso, paranoico, sempre esperando aquele maldito saco. Mas dessa vez, tinha um carro parado perto do ponto, um sedã escuro sem placa na frente. Vidros fumê. Eu diminuí. O farol do caminhão bateu direto no momento em que o porta-malas fechou. Um homem colocou o saco no chão, mas o que me gelou foi o vulto no banco do carona. Era uma mulher, ela estava amarrada, com a cabeça encostada no vidro, ainda estava viva. Eu juro por tudo, ela estava viva. Na hora, eu nem pensei. Joguei o caminhão pro acostamento, buzinei alto, desci com o coração batendo no pescoço. O homem olhou para trás, congelado por uns segundos, como se não acreditasse que eu tinha parado. E aí, correu pro carro e acelerou. A mulher ainda estava no banco, cabeça encostada no vidro, amarrada. O saco ficou, o carro sumiu. Eu peguei o celular, liguei direto para a polícia. Passei o local, o horário, tudo. Falei da mulher, falei do saco, falei do carro. Mas bastou eu dizer que era motorista de lixo. Eles pediram para eu esperar. Depois disseram que iam verificar. A viatura não veio. No dia seguinte, fui direto no meu chefe. Entrei na sala dele sem pedir. Botei o pendrive em cima da mesa. Falei só isso. Tá tudo aí. Se o senhor não fizer nada, eu faço. Ele olhou. Calmamente empurrou o pendrive de volta. Tem coisa que não é sua para mexer. Sai da sala sentindo que tinha assinado minha demissão. Ou pior, 3 dias depois, bateu na minha porta. 2 homens, bem vestidos, camisa passada, sapato limpo, pulseirinha discreta de relógio caro. Mas não tinham crachá, nem disseram de onde vinham. Um deles me chamou pelo nome completo, como se me conhecesse há muito tempo. O outro falou pouco, mas o que disse me persegue até hoje. Foi um engano. A mulher tá bem, já foi resgatada. Agradecemos a intenção, mas não precisa mais se envolver. Eu tentei rebater, mas ele levantou a mão com calma. Aí completou. O senhor é valente, mas não seja burro. Caminhão é para levar lixo, não justiça. Eles foram embora como se tivessem entregado um folheto, como se nada tivesse acontecido. No outro dia, pedi demissão. Passei a rota para o novo motorista. Nem falei do saco, nem do ponto, nem da curva. Só entreguei a chave e fui embora. Passei 2 semanas tentando esquecer, mas não consegui. Dormia mal, suava frio, via aquele saco em todo canto. E o pior era o som. Aquele barulho do sistema travando a rota, aquela parada automática, aquela lerdeza calculada. O caminhão sabia onde parar, sabia o que levar. 2 semanas depois, chegou uma mensagem de voz no meu celular. Número desconhecido, voz distorcida, como se tivesse passado por filtro de telefone velho. A mensagem dizia só isso: voltou o outro motorista. E sabe o que ele disse? O caminhão ainda está parando lá, sozinho. Desde então, eu não trabalho mais com caminhão, não chego nem perto. Tem coisa que é mais velha do que a gente imagina, mais suja do que qualquer lixão desse país. Tem rota que não foi feita para mudar, foi feita só para levar embora o que ninguém quer descobrir. E o caminhão, ele sabe. Não é fácil falar disso, não. Eu já vi de tudo nesses caminhões. Tudo mesmo. Lixo hospitalar sem sinalização, pedaço de bicho misturado com fralda, rato que morreu mordendo fio, peixe com osso para fora da barriga. Mas o que eu vou contar agora não tem comparação. E nem foi o mais nojento, não. Foi o mais errado, o mais pesado. Eu sou coletor faz 6 anos. Acordo todo dia às 4 da manhã, tomo um café com pão dormido e saio pro turno. Já rodei bairro de classe média, centro, condomínio, mas onde a coisa pesa mesmo é nas comunidades. Porque lá o lixo vem com um peso que não é só físico, é outro tipo de carga, sabe? Tem lugar que você aprende a não encostar, só de olhar. A gente já sabe quando o saco é de peixe podre, quando tem coisa estranha dentro.
Tem gente que joga bicho morto, gato embrulhado em lençol, porco que caiu do caminhão, mas tem um limite. Tem um tipo de coisa que nem a gente costuma ver, e quando vê, é porque passou do ponto. Naquela semana, eu estava na rota do final da Vila Esperança, ali nos fundos do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. Uma viela estreita, cheia de casa improvisada, poste torto e o chão sempre úmido, mesmo sem chuva. A gente já conhecia o pessoal dali. Todo mundo se falando baixo, só no olhar. Tem lugar que você entende o que está acontecendo sem ninguém abrir a boca. Na terça, a gente chegou ali por volta das 6h40. O sol nem tinha dado as caras direito. Tava aquele bafo abafado de dia quente vindo, sabe? Quando a gente parou o caminhão na ruela, um senhor apareceu de trás do portão, já com o saco preto no ombro. Grandão. Amarrado com arame, não era nem nó. E suava por fora. Ele veio com passo curto, segurando pela ponta. Chegou perto e disse só isso. Mas não mexe. Só joga. Pelo amor de Deus, só joga direto. Eu até me afastei. O cheiro estava insuportável, mesmo sem o saco ter rasgado. Era uma coisa meio doce, meio ácida, como carne guardada num carro fechado. O motorista, que já era das antigas, brincou. Isso aí é cabeça de porco, hein, velho? Mas o senhor não respondeu. Só virou as costas e entrou. Nem olhou para trás. A gente ficou com aquilo na cabeça, mas jogou na caçamba como ele pediu. A verdade é que a gente vê tanta coisa que aprendeu a deixar passar. Só que aquele saco ficou na memória. No dia seguinte, tinha outro. Mesmo tipo de saco, mesmo canto, mesmo arame. Só que dessa vez, ninguém apareceu. Tava ali no meio da ruela, como se tivesse brotado da terra. Eu pensei, não é possível. Era igualzinho. E o cheiro já estava mais forte. O motorista reclamou na hora que o caminhão estava ficando com aquele fedor entranhado que nem a lavagem do aterro tirava. E eu já comecei a ter um certo medo de abrir a tampa da caçamba, porque o cheiro saía antes da gente levantar. Na quinta, apareceu o terceiro saco. Aí um dos ajudantes novos, o Wallace, um garoto de 20 e poucos anos, falou que ia furar o saco para ver o que tinha. Eu falei não. Falei sério. Mas ele já tinha enfiado um pedaço de cabo de vassoura, fez só um furinho embaixo. O que saiu dali não era normal. Saiu tipo uma espuma rosada, escorrendo devagar. A coisa borbulhava, parecia viva. O cheiro foi tão forte que o Wallace caiu sentado na hora e vomitou. Eu lembro que virei de costas. Juro por Deus, eu quase desmaiei. Mas não foi pelo cheiro, nem pela espuma. Foi porque bem na hora eu vi um dos moradores ali da rua, um rapaz que sempre varria a calçada e dava bom dia, virar o rosto e entrar para dentro correndo, como se tivesse sido flagrado fazendo alguma coisa. Como se ele soubesse, como se todo mundo ali soubesse. E isso foi o que mais me revoltou. Na sexta, a gente decidiu fazer o que devia ter feito antes. Fomos até a administração da cooperativa e falamos com o fiscal do aterro. Contamos que tinha algo errado nos sacos daquela ruela. Falamos do cheiro, da espuma, das moscas que vinham ainda no meio da madrugada. O Wallace, que furou o saco, já estava com dor no estômago fazia 2 dias e não conseguia comer. Sabe o que o fiscal respondeu? Se tiver coisa estranha, vocês têm que anotar. Vocês são responsáveis também. Se der problema depois, o nome que vai para o relatório é o de vocês. Foi aí que eu senti o peso nas costas. Porque agora não era só mais o cheiro. Era o risco de carregar nas mãos um crime, sem saber. No sábado a gente não foi. A cooperativa trocou a escala, mandou outro time. Mas no domingo de manhã, quando cheguei pro turno, o caminhão estava parado no pátio, com a tampa da caçamba arrombada. E tinha viatura da polícia no portão. Um dos fiscais chamou a gente no canto e só falou isso. Deu ruim, era corpo. Ninguém entendeu nada na hora. Corpo? Como assim? Do quê? Aí veio o tapa na cara.
A polícia estava investigando o desaparecimento de uma mulher, moradora da mesma vila onde a gente fazia a coleta. Ela sumiu fazia uns 10 dias. A família tinha feito o boletim de ocorrência, mas ninguém tinha pista. Só que alguém, não disseram quem, ligou para o Disque Denúncia e falou de sacos estranhos sendo levados no caminhão do lixo. Foram até o aterro, reviraram parte do depósito. Abriram um dos sacos. Era parte de um corpo humano. E não era só um. Estavam sendo desovados aos poucos, ao longo da semana, perna, braço, costela e aquele primeiro saco. O que o senhor entregou era dela também. O idoso era pai do suspeito, um rapaz da vila que morava nos fundos. Segundo a polícia, o cara tinha surtado depois que a mulher ameaçou denunciá-lo por agressão. Matou ela dentro de casa e começou a cortar, esquartejar mesmo. Só que não teve coragem de jogar tudo de uma vez. Ia entregando em partes, fingindo que era resto de carne de frigorífico clandestino. E a família ajudou a jogar fora, achando que estava cobertando contrabando, não assassinato. O pai, aquele mesmo senhor do saco amarrado com arame, não sabia. Pelo menos foi o que disseram. Achava que o filho estava metido com coisa errada, mas não com isso. Chorou na frente dos policiais. Disse que só queria proteger o menino. Mas e os vizinhos, os olhares? O cara que virou o rosto quando viu o saco furado? Todo mundo sabia, ou, no mínimo, imaginava. E ninguém falou nada. A polícia levou o caminhão para a perícia. A gente teve que prestar depoimento, contar tudo. Quem entregou o primeiro saco, quantos recolhemos, como era o cheiro. O Wallace ficou uma semana internado. Deram gastrite aguda, infecção, coisa assim. Ele vomitou sangue por 2 semanas. Nunca mais voltou a trabalhar. E eu continuo. Mas não passo mais naquela rua. Pedi para mudar de rota, porque não tem produto químico que tire aquele cheiro da minha cabeça. É um tipo de fedor que não sai da pele, que entra no osso. E até hoje, se alguém tenta brincar de "e aí, o que já pegou no lixo?", eu travo. Sério, não é piada. Aquela mulher foi jogada fora em pedaços como se fosse resto. Como se fosse algo que a gente bota no saco preto e leva embora para esquecer. E o pior é que a gente levou mesmo. A gente levou. E ninguém viu. Ou melhor, viu sim, mas fingiu que não era com eles. Tem coisas que o povo joga fora. Não é para esconder do mundo. É para fingir que nunca existiu. E o caminhão que leva embora leva junto o silêncio de quem viu. Eu devia ter dito não. Devia ter dito, pede para um adulto trazer. Mas ela só me estendeu o saco com as 2 mãos. E sorriu. Aquilo ali me quebrou. Foi naquele sorriso que eu estranhei. Não era um sorriso animado. Era mais educado, mecânico. Como se ela estivesse repetindo um gesto que já tinha feito muitas vezes. E eu, no automático, peguei o saco. Era pequeno, amarrado com tanta fita isolante que parecia um casulo. E pesava. Pesava mais do que devia. Eu trabalhava como ajudante de caminhão de lixo na época. Interior de Minas. Vila pacata, dessas onde até os cachorros sabem o nome dos vizinhos. Tinha casa com roseira, cadeira na calçada, cortina de crochê. E uma delas, ali no meio, era do tal professor. Um senhor que todo mundo gostava. Viúvo, vivia com a netinha desde que a mãe dela, a filha dele, morreu. Era respeitado, gentil. Todo mundo confiava nele. Eu nunca vi nada de estranho naquela casa. Só notava que o lixo dele sempre era impecável. Reciclável separado, lixo limpo, cheiroso até. Mas naquela terça-feira, não tinha nada no portão. O motorista até comentou comigo. Estranho. A casa do professor sempre põe no mesmo horário. A gente ia seguir viagem, mas foi aí que a menina saiu. Correndo, com um saquinho preto nas mãos. Ela devia ter uns 7 anos. O cabelo preso, toda arrumadinha, de chinelo.
Atravessou o quintal e veio direto para mim, como se já soubesse quem era o certo para entregar. Sorriu. Vovô falou para não abrir e jogar rápido, porque senão fede. Foi isso que ela disse. Aquela frase ficou girando na minha cabeça. Mas, de novo, entrei no automático. Peguei o saco, joguei na caçamba e segui a vida. Foi só questão de segundos. Só que não adiantou. Antes mesmo da gente dobrar a rua, o cheiro começou. Era doce, quente, ácido. Quem já sentiu sabe, aquilo não era lixo comum. Era cheiro de sangue, mas não era sangue seco. Era sangue recente, e o saco, apesar de pequeno, tinha densidade. O motorista também sentiu. Me olhou e eu disfarcei. Deve ser algum bicho morto. Mas eu já sabia. No fundo, eu já sabia. Fomos até o fim da rota, e eu fui remoendo aquilo em silêncio. À noite, quando ninguém mais estava no pátio, eu voltei sozinho. Abri a caçamba com o gancho e fui mexendo saco por saco. Demorou, mas encontrei. O saco estava parcialmente rasgado. Tinha mechas de cabelo humano lá dentro. Tinha pano de lençol manchado de vermelho. Tinha vidro quebrado. Tinha um cheiro que me acompanhou até hoje. Eu não sou de meter a colher onde não sou chamado, mas aquilo ali, aquilo me arrepiou o corpo inteiro. Tirei uma foto com o celular e no dia seguinte fui direto para a delegacia da cidade. Mostrei a imagem para o policial plantonista. Ele franziu a testa. Você tem certeza que isso veio da casa do professor? Eu confirmei com a cabeça. Aí ele fechou o caderno. Disse que ia encaminhar para o delegado. Agradeceu e mandou eu voltar para casa. Só isso. Mais nada. Nunca recebi ligação. Nunca vieram perguntar nada. Nunca vi viatura na casa do professor. E o que mais me doeu foi ver, uns dias depois, ele no portão, com a netinha no colo, sorrindo, conversando com os vizinhos, como se nada tivesse acontecido. Mas a menina não era mais a mesma. Ela parou de sorrir para mim. Toda vez que a gente passava na rua, ela ficava parada na porta, com os braços cruzados, com uma expressão que eu não sei dizer se era culpa, medo ou só cansaço. E o lixo da casa do professor nunca mais apareceu no portão. Depois disso, eu tentei seguir a vida, mas tem coisa que não sai da cabeça, não importa o quanto você tente jogar fora. E esse saco eu levei comigo, mesmo sem querer. Sabe o que é pior? É que ninguém nunca mais tocou no assunto. Nem os colegas do caminhão, nem o delegado, nem os vizinhos daquela rua. Uma semana depois, teve até festa de aniversário ali perto. E o professor estava lá, servindo refrigerante para os filhos dos outros, rindo, de terno claro, chapéu, todo alinhado, como se nada nunca tivesse saído errado. Mas a menina continuava muda, ficava sempre agarrada na perna dele. E quando a gente passava com o caminhão, ela parava, erguia o rosto e olhava direto para mim. Não era ódio, nem medo. Era uma mistura estranha, que eu nunca mais consegui decifrar. Teve um dia que eu acordei no meio da noite com o som do saco caindo no chão, mas só na minha cabeça. Ficava lembrando do estalo do plástico, do peso na minha mão. Eu me perguntava o que exatamente tinha lá dentro. Um animal? Alguém ferido? Uma parte do corpo de alguém que nunca mais foi visto? Teve uma mulher que morava perto e que sumiu um pouco antes. A dona Meire, que vendia queijo e pão na esquina. Disseram que ela se mudou para a casa da irmã, depois de um problema de saúde. Mas eu nunca vi despedida, nunca teve mudança, nem caminhão levando móveis. Só um cartaz mal feito num poste, escrito à mão, que alguém arrancou em 2 dias. E foi aí que eu percebi. A cidade tinha escolhido esquecer. Fingir que não viu. Fingir que o cheiro era só da caçamba. Fingir que aquela criança continuava sendo só uma netinha órfã e não uma testemunha. Ou pior, cúmplice. Essa parte me atormenta até hoje, porque eu não sei o que ela sabia. Não sei se ela ajudou, se viu, se ficou parada enquanto alguma coisa acontecia na casa, se ouviu grito, se ouviu silêncio demais.
Só sei que ela sorriu quando me entregou o saco e depois nunca mais sorriu. Eu tentei esquecer, tentei mesmo. Mudei de cidade, larguei o trabalho com lixo, fui ajudar num depósito. Mas de vez em quando o caminhão da coleta passa aqui na rua, eu fico paralisado. Fico lembrando daquela manhã, do sol batendo no saco preto, da fita isolante grudada, como se alguém tivesse enrolado com raiva, da voz fininha da menina: vovô falou para não abrir. Hoje faz 5 anos. Nunca teve notícia, nunca teve investigação, nunca mais teve lixo na frente da casa do professor. E eu sigo vivendo, mas tem um peso que nunca saiu das minhas mãos, porque não importa o quanto você tente esquecer, tem coisa que a gente carrega nas costas, que pesa muito mais do que lixo.